Em um mundo em que documentários musicais muitas vezes recaem em clichês e em truques narrativos fáceis, Becoming Led Zeppelin se destaca logo de cara como uma obra que revê o início da história do Led Zeppelin com um olhar mais atento, mais preciso aos anos que antecederam a criação da banda e os primeiros anos arrebatadores, inclusive para quem sempre foi fã de rock. Eu assisti ao documentário e eu trago aqui a minha opinião e os motivos pelos quais você tem que assistir junto com seus filhos. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, responda com sinceridade o que é que se poderia esperar de um documentário a respeito do Led Zeppelin, que é uma das bandas imortalizadas dentro da alma de cada pessoa que gosta de rock, aliás, não só de rock, como de música em geral. A gente poderia esperar uma obra épica, uma celebração apoteótica? No caso desse documentário, nada disso. Em vez de reforçar o mito, Becoming Led Zeppelin prefere fazer um retrato do antes. O processo de construção, a busca de identidade e a transição de, então, jovens músicos para ícones, inclusive tentando preservar a humanidade dos indivíduos que deram forma a essa banda absolutamente mitológica. E é por isso que, espertamente, a história no documentário ela vai até o Led Zeppelin 2. Aqui, ó, vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Led Zeppelin 2. Aqui, ó, edição original da época americana. E claro que eu tenho aqui o Led Zeppelin 1, edição original inglesa, né? Olha que coisa incrível. Pois é. Só que o documentário, como eu falei, ele vai até esse disco aqui, ó, que é um disco evidentemente antológico. É óbvio que eu não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, né? Claro. Só que assim, a proposta do Becoming Led Zeppelin, ela é clara desde o início. Não se trata de uma retrospectiva convencional a respeito da banda, e sim de uma viagem íntima que revela os momentos e as circunstâncias em que a banda ainda era algo para se fazer. O filme, na verdade, não começa no Led Zeppelin como a gente conheceu, mas sim com o nascimento das suas partes. O olhar atento e meticuloso do seu diretor, o Bernard McMahon, faz com que cada pedaço dessa história seja dado a devida atenção, desde os primeiros acordes até o explosivo surgimento de uma das bandas mais espetaculares de todos os tempos. Assim como são espetaculares as roupas da Insider, que facilitam o meu dia a dia com um conforto absoluto e uma praticidade total, com uma tecnologia que faz com que os seus produtos desamassem no corpo e que o suor evapore tão rapidamente que eu me sinto confortável o dia todo, em todas as ocasiões, tanto no trabalho como no lazer. E as roupas são absolutamente incríveis, né? As minhas tradicionais camisetas pretas, as cuecas que são incríveis, as calças que são geniais também, super práticas e super confortáveis. E tem mais, eu não preciso passar essas roupas no ferro, nem perco tempo fazendo isso. Tá? Eu uso em todas as ocasiões. E o custo-benefício dessas peças da Insider é tão grande que a praticidade e o conforto agora vão te dar também uma oportunidade ainda mais incrível de economizar agora no mês do consumidor. Ao acessar o site da Insider diretamente pelo link aqui na descrição do vídeo, o cupom REGISTADEU vai ser aplicado automaticamente no carrinho e agora em março o meu cupom vai oferecer 15% de desconto que, somados aos descontos do próprio site, você pode adquirir as roupas da Insider com até 35% de desconto. Não vacile e sinta-se confortável pelo resto da vida com os produtos da Insider, como vai acontecer comigo. O resto da vida eu vou me sentir absolutamente confortável e você também. Então, não vacila. Então, voltando ao nosso assunto, a primeira impressão
ao assistir o Become Led Zeppelin, foi, para mim, a escolha ousada de seguir uma narrativa sem pressa de lançar a banda na grandeza do palco. Inclusive, o documentário se dedica a explorar os caminhos e as transformações pessoais de cada membro antes da sua reunião definitiva. O documentário, por exemplo, ele se constrói sobre uma linha de tempo que mistura entrevistas com os membros sobreviventes, né? No caso, o Jimmy Page, o Robert Plant e o John Paul Jones, além de uma raríssima entrevista do John Bonham. Isso, evidentemente, o documentário inteiro com imagens de arquivos muito raras, mostrando o pré-Led Zeppelin e o início da trajetória de cada música. A escolha do diretor em não optar por uma narrativa simplista, mas com uma reconstrução mais detalhada e humana do processo, dá a esse documentário um tom diferente. Porque o filme ele não apela para uma revisão glamurosa do legado do Led Zeppelin, mas sim para uma interpretação mais densa do que levou esses 4 homens a se tornarem o que eles são e o que eles foram. Os depoimentos dos integrantes, cara, em especial do Jimmy Page, do Plant e do John Paul Jones, são genuínos e até vulneráveis em alguns momentos, sabe? Não há arrogância de superstar e o que a gente vê, na verdade, são reflexões de pessoas que estavam em busca de algo maior do que elas mesmas e ainda assim conscientes de que elas estavam dentro de algo que era fora do comum. O Jimmy Page, como líder criativo, é o primeiro a ser destacado, porque a construção do personagem dele no documentário é quase uma aula sobre obsessão e dedicação à arte musical. O filme, sem parecer didático, ele oferece uma visão completa do jovem Jimmy Page, né? Um virtuoso inquieto que inclusive se recusa a ficar estagnado em qualquer estilo musical, e ele é mostrado ainda garoto, se apresentando num programa de jovens talentos ali da BBC e depois como parte de uma cena de músicos de estúdio. Por exemplo, você sabia que o Jimmy Page e o John Paul Jones tocaram na gravação de um tema do James Bond, Goldfinger, um dos mais famosos, cantado pela maravilhosa Shirley Bassey, e que o Jimmy Page tocou nesse disco aqui do Burt Bacharach. Aqui, ó, o Hitmaker. Tocou, é ele que toca aqui nesse disco. Inclusive, esse aqui foi um presente de uma amiga que me segue aqui nas redes sociais, a Ridna Eaton, tá? Agradecimento total a ela. Mas enfim, e também mostra a formação dele com os Yardbirds, a transição de guitarrista a produtor e, finalmente, a decisão de formar a sua própria banda. A entrevista com o Page, ela é recheada de passagens que mostram a busca dele pela perfeição e, ao mesmo tempo, a visão dele pragmática de como montar uma banda. O momento, por exemplo, em que ele descreve a decisão dele de escolher o Robert Plant, cara, como vocalista, é um dos momentos mais reveladores desse documentário, inclusive dando uma sensação totalmente clara da intuição musical dele, que é quase mística. E a presença do Jimmy Page nesse processo de gestação do Led Zeppelin foi exatamente a principal força que conectou todos os elementos musicais de cada integrante da banda. O Robert Plant, por outro lado, ele é abordado sob uma ótica mais introspectiva, vamos dizer assim. Embora sempre tenha sido a imagem do vocalista exuberante, sex symbol, né? O filme destaca o lado dele mais pessoal e as inseguranças dele, cara. O Plant, ele fala sobre as suas influências, mas também sobre as suas dúvidas. A sua transição de rock tradicional para uma sonoridade mais experimental, com Led Zeppelin, cara, ela é discutida com muita honestidade. E isso é algo raro, porque raramente nós vemos o Robert Plant falar sobre as angústias que o marcaram ao longo da carreira. E ele revela com detalhes o momento do seu encontro com o Jimmy Page e também como a ideia de criar algo completamente novo era realmente uma coisa que os dois compartilhavam.
mas também mostra de uma maneira muito profunda como as pressões do estrelato e as responsabilidades com a banda acabaram afetando a vida pessoal dele. Aliás, um dos momentos mais emocionantes desse documentário surge quando o Robert Plant ele conta o que ele sentiu quando ele levou os pais dele. Os pais que, inclusive, que sonhavam que ele se tornasse um contador, quando ele levou os pais para assistir ao show espetacular que o Led Zeppelin fez no lendário Royal Albert Hall em 1970. Quase dá vontade de chorar. O John Paul Jones, que é o mais contido e por vezes muito subestimado, ele também ganha destaque de uma forma muito justa nesse documentário, porque a versatilidade musical dele e o papel central, como se fosse uma espécie de cola da banda, né, o elo entre a parte técnica e a criatividade, tudo isso, na verdade, é abordado com uma riqueza de detalhes, porque ele era o músico mais experiente do grupo e tinha uma habilidade rara, cara, para moldar a sonoridade da banda. Ele foi importantíssimo. As entrevistas do John Paul Jones são muito precisas e, apesar da natureza mais reservada dele, cara, o documentário não negligencia a importância do trabalho dele como arranjador e como compositor. E a maneira como ele fala sobre as suas influências musicais, que vão desde música clássica até o jazz, dá pra gente um panorama da riqueza sonora que ele trouxe para o Led Zeppelin. E aí, o verdadeiro drama do Led Zeppelin, para a gente dizer assim, está no John Bonham. Embora o batera ele não esteja fisicamente presente para compartilhar a sua versão, o documentário ele faz um trabalho magistral de mostrar a intensidade e a total imprevisibilidade que o John Bonham trouxe ao Led Zeppelin, não apenas como um músico, mas como uma força emocional absurda. O filme, inclusive, dedica tempo para explorar a importância do estilo do John Bonham, né? A forma como ele conduzia o ritmo, com aquela mistura absolutamente única de agressividade e precisão, que é algo, inclusive, que o tornou inimitável e fundamental para o som do Led Zeppelin. As lembranças dos seus companheiros de banda, especialmente do Robert Plant, refletem exatamente a saudade que eles têm de um homem que, embora profundamente problemático, ele era indispensável para o espírito do Led Zeppelin. O aspecto mais fascinante desse documentário, e sem dúvida o que torna esse filme essencial para qualquer fã do Led Zeppelin, é justamente a atenção que se dá ao processo criativo. O Becoming Led Zeppelin, ele evita o lugar comum de apresentar uma sucessão de grandes momentos de palco, né? Até porque eles quase não existem numa grande quantidade, já que o Jimmy Page e o empresário o Peter Grant, eles não permitiam que os shows da banda fossem filmados, com raríssimas exceções. Obviamente que não se trata de uma história de shows e fãs ali enlouquecidos, tá? Em vez disso, esse documentário ele mergulha na busca incessante pela inovação. Como o Led Zeppelin era capaz de transitar entre o blues, o folk, a música celta, o hard rock, o rock progressivo de uma maneira fluida e sem nunca perder a própria identidade da banda. Até mesmo o funk entra nessa equação. Aliás, tem um momento desse documentário, você precisa prestar atenção a um trecho hilário que o John Paul Jones conta da noite em que os dois bateristas da banda do James Brown saíram ali do camarim deles só para ver o John Bonham arrebentar a bateria durante um show. É absolutamente hilário. Então, o Becoming Led Zeppelin é um documentário complexo, ele é multifacetado. Então, em vez de uma narrativa simples de ascensão e queda, ele oferece um retrato mais profundo da humanidade por trás do mito que se tornou a banda. Então, por intermédio das entrevistas, cenas de arquivos incríveis e reflexões dos próprios integrantes da banda, cara, o filme ele apresenta pra gente o lado mais cru e íntimo do Led Zeppelin, sem jamais perder o respeito pela grandiosidade do que esses homens conquistaram.
É uma obra que se recusa a fazer da banda uma entidade intocável e acaba optando por explorar as suas falhas, os seus desafios e principalmente o processo de transformação de jovens músicos em lendas. Como ponto negativo e chapa branca, é uma pena que tenha faltado coragem ao diretor para abordar mais incisivamente os integrantes da banda a respeito dos vários plágios que eles fizeram naquele período, né? Como eu já contei, inclusive, em outro vídeo aqui no canal, aqui você pode procurar, falo de todos esses plágios, pode procurar. E esse é um assunto que ele é citado muito rapidamente no filme. E eu também senti falta do depoimento de outras pessoas que trabalharam com Led Zeppelin, que conviveram com ele, e também da falta da inclusão de contextos extramusicais da época, que acabaram, inclusive, influenciando a criação e o próprio som da banda. Assim como também o controle obsessivo a tudo que remetesse tanto ao processo criativo quanto à imagem pública da própria banda. Então, o que esse documentário nos oferece é um entendimento muito mais pleno e humano da banda. Então, aqui não tem super-heróis hedonistas e sacanas, mas tem apenas homens em busca de algo maior que eles mesmos, que eles chegaram inclusive ao topo, só que eles fizeram por conta de uma combinação única de talento, obstinação e sorte. Para qualquer fã do Led Zeppelin, esse documentário é uma verdadeira aula de história e uma experiência profundamente humana. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse excelente documentário. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse documentário do Led Zeppelin. Você assistiu com seus filhos? O que eles acharam? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.